Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a Deus a oportunidade de gravar mais um vídeo. Esse tem por título A Imortalidade da Alma. Agradeço também muito a vocês que têm assistido os nossos vídeos. São quase 300 vídeos já. Vamos continuar nesse ano de 2021 a fazer esse mesmo trabalho de divulgação das coisas que são boas, que são belas, que nos tragam esperança, que nos tragam confiança, para que nós tenhamos fé na vida. E hoje vamos falar sobre a imortalidade da alma. Eu sou um espírito que estou encarnado. Allan Kardec, para diferenciar espírito e alma, que é a mesma coisa, então ele nos falou que a alma é o espírito que está encarnado. Quando está desencarnado, a gente chama somente de espírito, mas é a mesma coisa, alma e espírito. Mas nós vamos falar da imortalidade, então. Desde que a humanidade passou a exercitar a inteligência, através das indagações sobre o porquê da vida, uma pergunta permaneceu sem resposta. Por que temos medo da morte? A morte sempre foi entendida como o fim da linha para a vida. Morreu, acabou. Morreu, vai descansar. Então, ela sempre foi entendida como o fim da linha, como um castigo ou como um prêmio dado por Deus. Prêmio para os escolhidos. Aqueles que não eram escolhidos ficavam sempre no sofrimento, né? Ou seja, era um prêmio dado por Deus aos escolhidos para sofrer sem cessar ou gozar das benesses eternamente. Com a publicação de O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, respondida pelos Espíritos Imortais, no ano de 1857, portanto vai fazer esse ano 164 anos o livro, vimos respondidas muitas dúvidas que a humanidade tinha sobre a vida, sobre a sua destinação depois da morte. Coube aos espíritos dizerem de forma categórica que somos espíritos e que a forma pelo qual nos apresentamos, revestidas de um envoltório material, que é o nosso corpo físico, é somente mais um estágio na caminhada rumo à evolução espiritual. O corpo físico, esse veículo material, fundamental em nosso progresso evolutivo, possui energia suficiente para que possamos cumprir uma etapa na escalada evolutiva. E quando essa carga energética ela se extingue, ocorre a morte materialmente falando. O alimento que nós ingerimos, eles são aquilo que dão energia ao corpo físico. Vai chegar um momento em que o corpo físico, os seus órgãos, não terão mais a capacidade de processar os alimentos para dar então energia ao corpo físico. Ocorrerá então o quê? A morte do corpo físico. Cessarão então os batimentos cardíacos. Mas eu, que sou o condutor desse veículo divino, não morro. Eu saio do corpo físico, que vai ser enterrado na terra ou vai ser cremado. Mas eu permanecerei com as minhas memórias, com os meus ensinamentos, com os aprendizados, com os vícios também. Ou seja, eu permanecerei exatamente do jeito que eu sou. É o que o Espiritismo chama de a morte física, é o que o Espiritismo chama de desencarnação, onde o espírito volta novamente para o plano espiritual, para um refazimento e novo planejamento reencarnatório, para novamente ocupar um outro corpo físico, e assim sucessivamente. Hoje eu sou um espírito que estou encarnado por necessidade, pelos débitos morais que eu tenho. Vai chegar um dia em que eu não terei mais a necessidade de me reencarnar. Mas eu irei reencarnar, com certeza, para ajudar os meus irmãos no seu caminhar. Porque vai chegar um dia em que nós seremos espíritos melhores.
Hoje somos espíritos comprometidos. Então eu tenho que obrigatoriamente me reencarnar. Por isso que eu tenho que refazer-me quando voltar para o plano espiritual. Isso vai acontecer, certamente. Farei ou participarei de um planejamento reencarnatório e reencarnarei novamente, num outro corpo, para novas atividades. Até que eu não precise mais obrigatoriamente fazer isso. Mas eu o farei exatamente aí sim, como uma missão, como muitos espíritos que têm, né, que vieram aqui como missionários. Chico Xavier é um deles, por exemplo. O Espiritismo veio no tempo certo como o consolador prometido por Jesus, relembrar os seus ensinamentos fundamentados na vida futura, reafirmando novamente a bondade, a justiça e o amor de Deus para conosco, os seus filhos. Na questão número 83 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga o seguinte: os espíritos terão fim? Resposta dos espíritos: nós te dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. Nós somos imortais. E eles concluem dizendo o seguinte: é tudo quanto podemos dizer por enquanto. Mas é uma certeza que temos. Espírito não morre. Nem que a gente queira. Não morre. Viveremos para sempre. Deus é eterno. Deus é o incriado. Eu sou um espírito. Fui criado por Deus. Depois que eu fui criado por Deus, eu me tornei também eterno, porque eu nunca mais vou morrer. Mas eu não sou um espírito eterno. Eu sou um espírito imortal. Precisamos fazer essa diferenciação, né? Eterno é Deus, que não foi criado. Coisa que também não conseguimos entender ainda. Só sabemos isso, mas não dá para a gente explicar, porque nos faltam exatamente comparações para que a gente entenda isso. Em uma palavra, nos falta inteligência para a gente compreender isso. Então, de acordo com esse raciocínio trazido pelos espíritos, a vida não somente continua depois da morte do corpo físico, como permanece para sempre, pois nós somos imortais. Essa informação que os espíritos nos legaram corrobora com a bondade e a justiça de Deus para conosco, conforme nos ensinara Jesus. Dessa forma, a vida espiritual, ou seja, o espírito, é a vida natural. E a vida corpórea, a vida corpórea é uma bendita fase temporária de aprendizado obrigatório. Temos que cuidar do corpo? Claro que temos que cuidar do corpo, sim, sem dúvida nenhuma. Nos alimentarmos bem, fazermos caminhadas, fazermos exercícios, né? Podemos embelezar o corpo se o quisermos. Temos que cuidar do nosso corpo físico. Mas ele vai morrer. As suas energias se extinguirão. Mas eu, o condutor desse corpo, não vou morrer. Permanecerei vivo. Porque eu sou imortal. Por isso que estamos falando da imortalidade da alma. O medo da morte, com esse aprendizado, aos poucos vai cedendo lugar à certeza de que, quando esse momento chegar, não precisará ter temor, mas sim agradecer pelo retorno ao nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual, o mundo dos espíritos. Eu estou aqui temporariamente em uma escola bendita, mas o meu lugar mesmo é no mundo espiritual, porque eu sou um espírito. Mas como eu sou um espírito imperfeito ainda, eu preciso ocupar essa escola e usar, né, um corpo físico. É através da imortalidade da alma que recebemos as justas e valiosas oportunidades da evolução espiritual. Porque conviver, todos sabemos, é uma coisa muito complicada. A gente precisa se esforçar muito para aprender a conviver com o outro, em vista de sermos ainda orgulhosos, de sermos ainda egoístas, de acharmos que nós temos sempre razão, o outro nunca tem razão. Se agora não lograrmos êxito na empreitada em busca do equilíbrio, amanhã novamente teremos renovadas chances para isso. Se nessa encarnação
não consegui fazer tudo aquilo que havia sido planejado, terei uma outra reencarnação para isso. Falando de ano, se no ano passado não consegui colocar em prática os meus objetivos, tenho mais um ano para tentar colocá-los em prática. Mas Jorge, e se eu não conseguir colocá-los até o final do ano? Eu terei um outro ano, terei 2022, 2023 e assim por diante. Só que, se eu tenho condições de fazer e não faço, certamente amanhã eu terei mais dificuldade ainda, porque vão aumentar então as dificuldades. Por isso que a gente tem que fazer hoje aquilo que nós temos capacidade de fazer hoje. A imortalidade da alma é que nos permitirá, através das reencarnações sucessivas, alcançar a perfeição possível aos espíritos. Assim, a morte é apenas física, pois permaneceremos vivos para sempre, e sempre aprendendo, sempre evoluindo. Bendito é esse conhecimento que nos ensina a nossa real e verdadeira condição de espíritos imortais, criados pela bondade de Deus, com o objetivo de nos levar a ter, com o nosso próprio esforço, alegrias e felicidade. Fico aqui pensando, amigos e amigas, só para encerrarmos o vídeo, na surpresa e na alegria ao mesmo tempo, de alguém que desencarna, não sendo espírita, não acreditando na continuidade da vida. E ao acordar no plano espiritual, dar de frente com um amigo, um parente, que lhe foi muito caro, que lhe foi muito querido. Já pensou que surpresa? Nós todos passamos muitas vezes por isso. Iremos passar ainda novamente por isso. Porque Deus quer o nosso bem. Deus nos ama. Deus nos quer felizes. Mas a felicidade precisa ser conquistada pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. E nós temos condições para isso. Pensemos nisso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.